Paz de Jesus Cristo aos irmãos. Reflexão importante essa, né? Estava ali pensando, gente, dá aquela vontade de você ficar sentado pensando e pregar outro dia. Mas se o Senhor nos conduziu a uma reflexão tão profunda nesse momento, certamente o Senhor quer que nós sejamos aqueles que não somente vão refletir, mas observar os tesouros do nosso coração. E se de fato o Senhor é o nosso tesouro, essa reflexão vai ser maravilhosa essa noite. Pedir que os irmãos possam se encaminhar nas suas Bíblias para Ruth, capítulo 2. Logo após o livro de Juízes, você vai encontrar o livro de Ruth. Obrigado, gente. Vamos lá? Nós vamos ler o finalzinho do capítulo 1 e o início do capítulo 2. Dá uma olhadinha comigo. Fala de Ruth no verso 17 do capítulo 1. Fala de Ruth. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvido a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso tem me afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita. E chegaram a Belém no princípio da cega de cevada. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a Moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao seu servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: esta é moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio. Desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passe daqui. Porém, aqui ficarás com as minhas servas. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nosso desejo essa noite, certamente, Pai, é de entender a vontade de Deus nas Escrituras. Nos faça, Senhor, cientes de que nós fomos chamados aqui por Deus essa noite para ser moldados ao caráter de Cristo. Nos chama a atenção às Escrituras, Senhor. Não nos faça, não nos permita fazer com nós mesmos de nos distrairmos ou enxergarmos apenas uma exposição de um texto. Senhor, nos transforma. Mexe com a nossa bússola e coloca ela no lugar. Em nome de Jesus, faz um milagre aqui hoje, Senhor. Como disse as canções, não viemos buscar as mãos de Deus, mas a face. Revela-te a nós, Senhor, nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Semana passada nós iniciamos um estudo em Ruth. A gente esteve aqui, pôde ouvir sobre o capítulo 1, discorremos sobre o capítulo 1.
Ouvimos a voz de Deus bem clara, bem nitidamente no capítulo 1. Mas, antes de entrar propriamente em recomeçar essa história, nós estamos diante da história de Ruth. É um livro, é literatura também. E do ponto de vista geral, às vezes ignoramos como a própria literatura bíblica é apreciada e como ela deve ser vista. Um escritor chamado Goethe, um alemão do século XVIII, que ele falou algo admirável sobre o livro de Ruth. Ele falou assim, é a obra-prima numa escala menor e mais admirável e completa de todas. Ele comparou a Mona Lisa, ele falou assim, olha, a pintura tem a Mona Lisa, ele disse. A Vênus de Milos é algo que faz com que os escultores, nossa, como foi feito a Vênus de Milos, mas ele vai dizer que Ruth é tal qual para a literatura como esses dois exemplos. Nós estamos diante de uma escritura maravilhosa, não somente sob o ponto de vista da inspiração divina, mas diante de tudo aquilo que ela representa. E estar diante de uma literatura maravilhosa como essa e observar sobre os seus pormenores, às vezes nos pode fazer olhar para ela como um texto e uma bela história de amor, porque é uma linda história de amor. Ruth é uma linda história de amor. Então, nós podemos olhar com um olhar literário, nós podemos olhar com apreciação literária, podemos olhar com um olhar admirável de uma bela história de amor, e a gente vai ver o desenrolar nos próximos encontros. Então, o nosso olhar, ele pode variar diante de Ruth, o que é perigoso. Porque se ela é Bíblia e Escritura, se o nosso olhar for apenas um olhar literário, ou apenas um olhar de admiração por um romance belíssimo, nós vamos naufragar. A nossa bússola vai se desviar daquilo que é a realidade. As narrativas sempre chamam a atenção. Epopeias de Gilgamesh, outras narrativas antigas chamavam a atenção. Quem já leu a Odisseia, o herói Ulisses chama a atenção pela sua bravura, as aventuras que ele passa. Ou então, se você pegar uma narrativa contemporânea, de ficção contemporânea, Harry Potter, ou mesmo Crônicas de Nárnia, você pode se apaixonar pela narrativa, você pode acabar comprando uma camisa, ou fazendo uma, o que às vezes não dá certo, né? Não fica muito bom às vezes. Você pode se apaixonar por narrativas. Alguns de nós têm os filmes mais encantadores de sua vida, filmes que falam, uau, era isso que era para ser, eu queria sim. Então a narrativa é um gênero literário que ela acaba te transportando para o personagem. E não poucas vezes vimos pessoas que na sua vida real se confundem com o próprio personagem. E aí você vê alguém vivendo a vida de um personagem de uma narrativa. Você fala, nossa, eu queria isso, né? E claro, as narrativas, ou seja, aquelas histórias que contam uma épica história de alguém ou uma história fabulosa de alguém, elas nos encantam. Elas fazem sentido para as nossas vidas porque às vezes elas trazem uma história moral muito forte, às vezes elas se combinam com o nosso sofrimento. Você olhou e falou assim, pô, esse personagem passou o que eu passei. Então a gente acaba se relacionando com as narrativas porque às vezes elas nos contam. Parece que é a gente ali. Mas e a Bíblia? Aí isso que é o perigo. Quando nós estamos diante de narrativas como essa, a gente pode correr um perigo muito grande. Como, por exemplo, a gente lê Neemias e está aí um livro sobre liderança. Neemias é um líder. E eu já vi livros cristãos que Neemias é o líder. E então ele é estudado como se fosse um líder administrativo. Você já viu isso já? A gente pode pensar assim, Davi e Golias. Eis aí um grande exemplo de coragem. Moleque novo daquele de 17 anos, com um camarada de 2,70 m, e ele fala, quem é esse incircunciso? Tá vendo, minha filha? É assim que você deve encarar aquela prova. Olha para aquela prova na escola e diga, sua incircuncisa. E aí você enche de coragem seu filho, sua filha, ou você se enche de coragem diante do chefe, aquele chefe ímpio, brabo, e você fala, eu tenho que falar com o meu chefe, mas meu Deus do céu, eu não tô com coragem nem de abrir a boca, ele é brabo, ele paga geral. Aí você lembra de Davi e Golias, é o meu Golias. Ou então você pode pensar em Abraão, não é? Pai na fé. Nossa, você quer ver um exemplo de fé? Olha para Abraão. E aí você pega Abraão e fala assim, já sei o que eu faço com Abraão. Quando faltar fé, eis Abraão para me lembrar dela. Ou então quando você pensa em José, tem uma palavra que a gente usa muito chamada resiliência. Sabe?
Resiliência é amassar uma latinha de refrigerante, voltar com ela e ela tá lá. José é uma latinha amassada, pisada, jogada pro carro e depois a volta. Incrivelmente, José ressurge na narrativa. Tinha tudo para morrer. Bichinho perseverante esse José. Então aí eu pego, você quer um exemplo de perseverança? Vem aqui, vou te mostrar a história de José. Aí você olha para a história de José, já sei sobre o que é a história de José. Sabe o quê? Sobre perseverança. Aí você olha para Noé, Daniel, já sei. Você quer resolver o problema de corrupção no Brasil? Olha para Daniel. Olha para o político Daniel. Daniel é uma história sobre política, envolvido. Ele estava junto com aquela questão de Nabucodonosor, os sátrapas, passou por 3 governos, não se corrompeu. Você imagina? Um governante hoje passar por 3 linhagens governamentais e não se corromper? Não passa por uma. E aí você tem Daniel e ele é um político. E aí sabe o que você tem? A perda das escrituras. Um naufrágio. Simplesmente as escrituras se tornam um bom exemplo para se viver. Mas não é sobre isso as escrituras. As escrituras são uma história maior, com histórias menores, compondo a maior. E quando eu não olho para as escrituras como histórias dentro de uma grande história, eis aí um bom exemplo de romance. Ruth. E aí a gente termina Ruth, apaixonado, pensando assim, encontrarei minha Ruth, ou então meu Boaz, e a vida está resolvida. Já sei como é que eu vou olhar para um... Quer procurar um marido? Olha para Boaz. Quer procurar uma esposa aprovada, uma mulher virtuosa? Olha para Ruth. E aí todo mundo vai aí querendo ser Ruth e Boaz, mas a história não é essa. A história não é sobre Ruth. E quando eu entendo essa realidade, e isso é muito interessante para a gente poder começar essa jornada no capítulo 2, esses exemplos bíblicos, todos eles vão dar de encontro em um final pós não tão legal. Você quer dar um exemplo? Quando a gente olha para Noé e fala assim, Deus deu uma lavada na terra, ele limpou a terra, ele matou tudo quanto era ímpio, só ficou aquela família. Um capítulo depois do fim da história de Noé tem a Torre de Babel. E aí você fica pensando, mas não era sobre juízo? E aí a Torre de Babel, ela apareceu de novo, ela surge. Não era para Deus ter acabado com o problema? Só que é essa questão... José vai lá, passa aquela problemada toda, leva os irmãos, não é isso? Ele leva os irmãos, e aí eu chegar lá com os irmãos são fortalecidos, a primeira e a segunda geração, obviamente, daquele grupo é muito bem tratada, né? Mora na terra de goze, e aí o que acontece depois? Viram escravos. Parecia que estava dando tudo certo. Aí você olha para Moisés, vai lá, liberta todo mundo, põe na mão de Josué. Josué não faz discípulo, o negócio se esvai. Parece que, poxa, Moisés merecia entrar na terra, é a minha mente até ali. Cara, para aguentar aquele povo, que igreja é aquela? E aí quando ele chega na beirada, Deus fala o quê? Não vai entrar. Sim, a gente sabe que teve a rocha de Meribá, mas a gente não está falando propriamente da desobediência de Moisés. A gente está falando, sabe o seguinte? Que o reino próspero de Davi vai acabar na dissolução idolátrica com Jeroboão, Roboão e daí para frente. Repare que todas as histórias não encontram um final eterno feliz. Porque nenhuma delas era para terminar de tal forma como se tivessem encontrado a resposta eterna para suas vidas. Por que isso? Por que a tragédia após os acertos? Porque as histórias não eram sobre tudo vai dar certo no final. As histórias eram sobre redenção. As histórias eram sobre Jesus Cristo na vida de Moisés, Jesus Cristo na vida de José, Jesus Cristo na vida de Noé, e Jesus Cristo em tudo isso. E na história de Jesus Cristo, o final não parece bom. O final de Jesus é horrível. Ele é esmagado por romanos, judeus e abandonado pelos seus discípulos. O final não parece ser bom, mas a ressurreição de Jesus Cristo muda toda a história. E quer saber de uma coisa? Nenhum de nós já ressuscitou. Logo, nossas histórias aqui, elas são sobre aspectos daquilo que pode ser vivido agora. E não é para viver tudo e no final falar assim, tenho paz na terra. É para viver tudo e cumprir a trajetória de mostrar e revelar Jesus Cristo para esse tempo. Por isso, se quisermos de fato fazer parte dessa grande história e vivê-la plenamente, nós vamos vivê-la como ela deve ser vivida,
sem a expectativa da terra prometida aqui, mas lá. E aí a gente já olha para Ruth diferente. E aí a gente já olha para outra Ruth, porque a história de Ruth não pode ser sobre Ruth. A história da redenção humana só vai terminar na glorificação eterna em Jesus Cristo. Qualquer outra história que eu queira para mim e não for a história de Jesus Cristo, ela vai ser esmagada pelo tempo e vai ser esquecida eternamente. Mas se a minha história estiver na trajetória de Jesus Cristo, eu vou estar vivendo a verdadeira história, que de fato é a história da redenção. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Essa introdução é para a gente pensar junto. Ok, sobre o que é a história de Ruth? A história de Ruth é sobre a história da redenção. É sobre como Jesus Cristo salva o seu povo após o caos. É sobre como Moisés, apesar de todos os feitos, não viu a terra prometida porque ela é a terra celestial. É a terra de todos os peregrinos aqui. Então qualquer um de nós que queira uma plenitude de vida de tal forma não ter mais problemas, ou viver realidades aqui que vão ser permanentemente tranquilas, boas e perfeitas, não está buscando a história da redenção. A história da redenção só encontra um final feliz com a ressurreição. E para isso tem que haver morte. E para isso temos que deixar esse tabernáculo. Enquanto aqui é história de cruz. E todos os livros da Bíblia são uma só história. A história da criação, queda, redenção. E cada história aqui, a minha, a sua, é história de queda, é de história de criação, criados em Deus. É a história de nos reconhecermos pecadores e de redenção em Jesus Cristo. Ainda não é a terra prometida aqui. Então vamos ler Ruth com os olhos corretos. Vamos ler a Bíblia com os olhos corretos. Agora a gente vai poder ler a Bíblia e falar assim, aqui é queda. A gente vai olhar para esse personagem e falar assim, olha aqui a redenção. Olha aqui a terra prometida que ele esperava e não recebeu. Mas ele vai receber, ele já está lá. Então cada um de nós, olhando para a Bíblia, vai rever as Escrituras como um grande palco onde Deus administra a história da redenção. Amém? E é assim que vamos ler o culto de hoje, é assim como vamos ler a nossa família, é assim que vamos ler a nossa conversão, é assim que nós vamos ler o nosso trabalho, é assim que nós vamos ler a Bíblia, como palco de Deus. Deus deixando seus rastros e pistas para que possamos perceber isso. Aí sim a gente pode ir junto, no começo dessa história, no capítulo 2, amém? Amém? No capítulo 1 nós vimos que Noemi, casada com Elimeleque, perde seu marido. Seus 2 filhos morrem e deixam viúvas 2 mulheres moabitas, Ruth e Orfa. Elas duas se veem numa situação onde Noemi vai embora, mas diz, vão para suas casas. Uma dá as costas para Noemi e outra vai com ela até Belém, que é Ruth. Ruth segue a jornada. E aí eu encontro, irmãos, o primeiro ponto, após essa introdução, que eu queria que o irmão e a irmã pudessem pensar assim, sobre o que fala isso? Do verso 1 a 8, existe algo muito tremendo acontecendo aqui. É quando Ruth vai na direção da provisão, e aí você olha no verso 1, tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela disse, vai, minha filha. As coisas se relacionam de tal forma e vão se conduzindo que em dado momento, Ruth encontra um campo, e esse campo é do tal do Boaz, parente um pouco próximo de Elimeleque. Mas existe uma palavra aqui muito estranha no verso 3. Diz assim, ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, em algumas versões, por sorte, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Sorte para quem? A palavra casualidade e sorte ali nada tem a ver com o que de fato é. O que ele quis dizer aí é, não houve intenção de Ruth nem Noemi de ir na direção dessa terra. Essa terra foi por um acaso, elas foram, ela só caminhou. E a ausência de ambição e a humildade de pegar resto de comida no campo é o cenário certo para a ação de Deus na vida de alguém. A ausência de ambição e interesse particular e a humilhação de ter que se dobrar como se fosse uma mendiga de espigas. Estava lá, casualidade para ela, plano de Deus.
E quando nós estamos aqui diante de uma história como a de Ruth, a história de Noemi, nós não estamos diante, novamente, olha a história da redenção, nós não estamos diante de uma construção de situações que se somam, mas de um plano muito claro de Deus na vida delas. Só que o pano de fundo lindíssimo aí é ver essa ausência de tentar mobilizar as coisas. Sabe, você imagina Noemi chegando em Belém dizendo, se tiver que pegar alguma coisa, pega no campo de Boaz. Por quê? Diria Ruth, vai lá. Não houve essa conversa. Não há uma tentativa de Noemi controlar os aspectos de possibilidade de uma Ruth se chegar até Boaz. Não é uma tentativa de controle. É engraçado porque Deus está cooperando no sentido de ajudar aquela mulher também. Isaías 64:4 diz, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus está trabalhando na vida de Ruth. E está trabalhando com esse pano de fundo, humildade, ausência de interesse para si mesmo. Ruth vai catar para Noemi. E Noemi não fala, cata com Boaz. Ela fala, vai filha, vai. É quase que aquela fala, vai com Deus. Deus vai te orientar. E isso nos traz para essa primeira condição, né? Essa condição de humilhação, de servidão de Ruth e de aparente casualidade. Deus está controlando nossas vidas. Deus está soberanamente nos guiando na direção dos seus propósitos. Quando nós entendemos isso e perdemos a ambição por tentar controlar as coisas, ou mesmo afastamos a nossa vida e colocamos ela no cenário da humildade, e o que vai dizer? O próprio Jesus Cristo vai dizer o seguinte, bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. E está lá Ruth, humilde, diante de uma situação que ela não podia controlar. Mas Deus está lá. E o fato é que a gente já conhece muito bem, Romanos 8:28, vai dizer que sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito da vida de Ruth e Noemi? O plano da redenção. E se eu e você estivermos no propósito de Deus, que é revelar Cristo ao mundo, está aí o nosso guia. Está aí Ele pronto a nos conduzir diante dos desafios da vida. Está aí Deus nos guiando de fato, e a gente fala, gente, que sorte. E a gente fala, você não acredita que eu encontrei? E a gente fala, meu Deus, eu não sabia que tinha uma pessoa aqui que eu conhecia. E a gente vai falar coisas do tipo, mas você sabia que eu estava sem comida em casa? E a gente vai falar coisas, você não te disse nada que eu estava sem luz. E a gente vai falar coisas que a aparente sorte e casualidade nada tem a ver com a soberania de Deus. O Senhor está guiando. E daí eu me coloco em buscar o meu propósito ou em buscar o meu guia. Já foi dito aqui pelo Igor em uma reflexão que dizia Lutero, eu não sei muito bem por que caminho eu vou, mas eu conheço bem o meu guia. Nesse momento aqui a coisa se trata muito mais de eu aceito a liderança de Deus, eu recebo a liderança de Deus e eu aceito que Deus me guie soberanamente, apesar de eu não ver. Sorte e casualidade são palavras que dizem, eu não sei por que aconteceu isso. Eu não fiz nada para acontecer. Se nós estamos aqui diante desse primeiro dilema cremos que Ele é nosso guia, cremos que Ele está nos levando até onde Ele quer. Nós cremos que Jesus Cristo, de fato, pode ter o crédito de ser o guia das nossas vidas. E algumas coisas a gente pode pensar assim, você fala assim, mas como assim? Será que quando alguém chega para mim diante daquele, sabe aquele problema que você está? E aí chega para você, a pessoa conta, se derrama, e ela bota um tapa nas suas costas e fala assim, mas você sabe que o Senhor está nesse controle. Aquilo te irrita? A fala de alguém assim, o Senhor está no controle, o Senhor está conduzindo sua vida. Você sabia que o Senhor está conduzindo sua vida? Eu sei. Sabe, eu sei tipo, não parece? Ou é eu sei. E você vai catar as espigas. Sabe, quando Ruth vai, parece que ela sabe
que existe um Deus. E esse saber dela me parece ser tão pouco de conteúdo, mas muito mais de verdade em alguns aspectos. Parece que ela sabe mais sobre Deus do que alguns de nós, porque ela vai na direção daquilo que ela de fato não conhece totalmente, mas se entregou totalmente, e portanto isso se revela a ela. Muitos de nós não têm uma revelação mais profunda do ponto de vista de vivenciar relações com Deus, não porque de fato não conhece a Bíblia, ou já não leu um livro do John Stott, do Martin Lloyd Jones. Sabe por quê? É porque não se entrega. É porque quando está diante de Deus é teu guia? É. Mas é tão difícil. Sabe, existe um mais. Existe um mais. E Ruth acaba com o nosso mais. Ela confia no Deus da sogra, que agora é dela. A história da redenção nos infere aspectos de Deus está controlando nossas vidas e eu descanso em Deus. E não no controle que eu posso ter, mas eu descanso em Deus. Amém? Amém? Qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus é a redenção. O propósito de Deus é que a redenção seja revelada a toda a humanidade. E se eu estou nesse propósito, o Senhor cooperará de forma abundante na minha vida. Embora eu não consiga ver, embora eu não consiga entender, o Senhor está trabalhando, e está trabalhando na sua e na minha vida nesse momento. E é engraçado porque Ruth não deixa para trás e ela consegue nos revelar aspectos do Cristo fantásticos, como por exemplo, se você puder dar uma olhadinha no verso 17, a qual nós lemos, 1,17, você vai ver 1,17, ela tem um aspecto cristocêntrico que revela a solidariedade do Cristo com a raça humana. Onde você for, eu vou. Onde você ficar, eu fico. Onde você morrer, eu morro contigo. É aquele aspecto do Cristo que se solidariza com a raça. A encarnação vai, a encarnação come, a encarnação anda. Jesus Cristo morre a nossa morte, vive a nossa vida, come da nossa comida, bebe da nossa água, nasce do nosso útero. Ruth, então, deixando claro de que a solidariedade com Noemi não era parcial, mas era inteira. Ruth revelando que a solidariedade de Jesus conosco é: eu vou comer a tua comida, eu vou andar contigo, eu vou estar nos teus problemas, eu vou ouvir o teu choro, eu vou recolher as tuas lágrimas. Onde você morreu, eu também vou morrer. E ele morreu, a nossa morte, para viver a nossa vida, para que vivêssemos nele. Ruth se solidariza com Noemi, como Cristo se solidariza conosco essa noite. Nos nossos problemas, nas nossas lutas, nas nossas angústias, nos desafios e dilemas, Jesus Cristo está lá. E hoje, quando a gente vê tudo isso, a gente olha e fala: Senhor, como posso me relacionar com um Deus tão generoso? Vamos ouvir mais o que Deus tem a dizer sobre isso. E o que acontece é que agora vai surgir um personagem chamado Boaz. Esse personagem de Boaz, ele tem um adjetivo, uma atribuição no verso 20 do capítulo 2, dada pela própria Noemi, que vai trabalhar uma lei do Deuteronômio, que é uma lei chamada uma lei de resgate. Quando morria alguém na família de um homem, quando um homem morria, a família daquele morto poderia resgatar a sua viúva para que ela pudesse ter uma vida e não morresse na miséria, e não morresse sozinha. Noemi vai usar essa terminologia, verso 20 do capítulo 2, e vai dizer o seguinte, ela vai dizer na parte B: disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado e é um dentre os nossos resgatadores. Então significa que Boaz é classificado por Noemi como alguém que poderia operar um milagre, um resgate. Apesar de eu ter ido no verso 20, nós vamos voltar para os versos anteriores. Mas é interessante observar, esse homem tem um título, ele tem um reconhecimento, ele tem uma possibilidade de fazer algo. Ele não é obrigado a fazer, ele pode. Ele pode fazer. Isso é muito interessante. E mais algo sobre a solidariedade de Ruth é que Ruth poderia escolher não viver a vida de Noemi. Mas ela escolheu viver a vida de Noemi. Ela poderia não escolher viver a vergonha de ir para Belém e ter que ver os olhares das pessoas porque ela era moabita. Mas ela escolheu viver a vergonha de Noemi. Todas as escolhas de Ruth inferem o Cristo e mostram que o Cristo escolheu a nossa vergonha. Escolheu viver a nossa vida vergonhosa para que nós pudéssemos viver a vida gloriosa nele. E o primeiro ponto que eu queria que os irmãos olhassem é a primeira atribuição que a gente vê, e olha o capítulo 2, verso 1, é de que havia um homem, senhor de muitos bens, no 2:1,
da família de Elimeleque, era um homem rico, o nome dele era Boaz. A gente vê no verso 4 também que era um homem cheio de características de Deus, a começar o temor. Dá uma olhada ali, ó. Ele disse aos segadores: o Senhor seja convosco, disse Boaz. Responderam-lhe: o Senhor te abençoe. Se a história que estamos lendo não é uma história sobre Boaz, e se a história de Ruth não é uma história sobre Ruth, sobre o que estamos lendo? Se Boaz é um resgatador, estamos lendo sobre Jesus Cristo. Boaz é Jesus na história. Boaz é aquele que revela a natureza do resgate. E aí eu quero olhar com os irmãos que ele tem características que vão nos lembrar o próprio resgatador das nossas almas, Jesus Cristo. Dê uma olhada no capítulo 2, verso 8. Vai dizer o seguinte: então disse Boaz a Ruth: ouve, minha filha, não vais colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. No verso anterior, um pouquinho antes, no verso 5, ele diz assim: perguntou Boaz ao servo encarregado: de quem é essa moça? O servo foi logo dizendo no verso 6: essa é moça moabita, que veio com Noemi da terra de Moabe. Falar que era moabita, ela logo para dizer assim: olha, é moabita. Ela não deve prestar muito. Ela é moabita, é daquelas que se deitaram com Ló, é das filhas da perdição daquele povo, que por mais de 10 anos oprimiu o povo de Deus. Davi conseguiu relativa paz, mas é um povo que oprimia o povo de Deus. Onde nós chegamos aqui diante desse palco, nós estamos olhando Boaz representando o resgatador. E o primeiro olhar que eu queria que você tivesse para Boaz é que ele, assim como Jesus Cristo, ele olha para os destituídos. Ele vai olhando a terra. E apesar de ter muitos servos trabalhando, ele olha para aquela mulher e ele pergunta: quem é esta mulher? Jesus Cristo olhou por nós. E nós somos os destituídos dessa terra. Nós somos aqueles que se rebelaram contra ele, como os moabitas fizeram. Os moabitas ali representam toda a nossa raça em termos de relação com Deus. Não estamos naqueles que deveriam ser de fato os filhos de Deus. Nós apostatamos de Deus, nós nos rebelamos contra Deus. Mas o primeiro traço lindo aqui do resgatador é que ele olha para essa situação e fala assim: nossa, deixa eu olhar para essa moça. E sem nenhuma necessidade, ele olha para ela, e aí você dá uma olhada no verso 8 novamente, diz assim: ouve, minha filha, não vais colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. E ele vai dizer mais ainda: estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem? Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Segundo ponto, ele olha para ela e a protege. Me diga por que não há nenhum indício de que ela merecia tal proteção. Ele olha e a protege. Ele coloca ela dentro de uma linha de proteção e fala assim: fica aqui, eu vou cuidar de você. Fica aqui, ó, eles não vão tocar em você. Ele não está dizendo que vai casar com ela, ele não está dizendo nada, ele só está protegendo ela de uma maneira soberanamente graciosa. Maravilhoso. É como aquele olhar de Jesus diante daquele homem no tanque de Betesda, onde ele pergunta: o que você quer? O que você sabe? Tinha tanta gente ali naquele tanque, né? Mas ele olha: o que você quer aqui de Jesus? É que as águas se mexem, não há quem me coloque aqui dentro quando os anjos balançam a água. Levanta, pega a tua cama, levanta daqui. Sabe, aquele roupante de misericórdia divina, quando ele olha para a tua dor e para a minha, ele fala: levanta. Vamos, eu vou te proteger, eu vou cuidar de você. E aí você fica olhando, de vez em quando a gente tem esse olhar, fala assim: tanta gente na minha família que ainda não foi salva, por quê? Por que ele olhou para mim? Não tem porquê. Deus é misericordioso e compassivo. O olhar generoso de Jesus é o olhar de Boaz, aquele olhar de: eu não tenho por que fazer nada por ela, mas eu vou fazer. Ninguém me obriga a fazer nada por ela, mas eu quero fazer. Ninguém me manda fazer, mas eu vou fazer. E por uma moabita, por nós. Tá? Um terceiro momento lindíssimo é que, e aí pode dar uma olhadinha aí no verso 9 novamente: estarás atenta no campo que cegarem e irás após eles. Não te dei ordem aos servos que não te toquem. Quando tiveres sede, vais às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Verso 8 e verso 9 se completam no dizer o seguinte: vá, pega o que você quiser, coma o que você quiser daqui, beba também se você quiser. Deus como sustentador, o nosso resgatador, ele não apenas resgata-nos para nos proteger, ele nos sustenta.
Ele olha para nós como aquele que... Eu sei que ele não vai... Sabe o olhar de Boaz? Olha pensa nisso. Boaz está olhando para Ruth assim... Se eu deixar ela aqui, ela não vai pegar nada. Vão estuprar ela. Vão acabar com essa menina. Sabe? Ele não tem só pena, mas uma compaixão divina por aquela mulher. E pega também coisas. Mais à frente a gente vai ler, leva para tua sogra. Sabe, é como se fosse algo completo. Num primeiro momento o olhar de Boaz parece assim, ele não quer que ninguém faça mal. No segundo momento ele não quer que ela passe fome. No terceiro momento você já não sabe por que ele está fazendo isso tudo. Em nenhum momento ele a toca, ele a fere, ele diz, agora você se deita comigo. Não. Boaz está compondo uma outra história. Boaz está sendo guiado por Deus para uma outra história. A história de Jesus, o nosso resgatador. Que não tinha nada para fazer o que fez por nós. Absolutamente nada justificava o que ele fez, mas ele fez. Apesar de nós. E aí os irmãos podem dar uma olhadinha, né, no verso 14. E essa para mim é uma das partes mais lindas e dramáticas desse cenário todo. A hora de comer, Boaz lhe disse, achega-te para aqui e come do pão, e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores. E ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou e ainda lhe sobrou. Vem aqui, menina. Agora senta aqui. Agora eu vou te servir. A mesa de Jesus, a mesa de Boaz, a mesa da ceia. Não é somente a mesa do qual Boaz falou assim, sirvam-na. Não, eu. Ele a serviu. Diante de tantos segadores, servos e servas, ele foi nela. Ele serve ela, como Cristo nos serve. A história do palco de redenção de Boaz aqui é a história da nossa vida. Desprotegidos, vulneráveis, passivos a todo mal. A gente tem um Jesus que olha e fala assim, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas... livros do mal. Sabe que gentileza? Jesus podia dizer o seguinte, que passem por tudo. Se vira, já dei a salvação, agora é com você. E ele roga. Olha, Pedro, você ia ser destruído, mas eu roguei ao Pai. Satanás ia acabar com você, Pedro. Sabe, o olhar gracioso de Boaz nos inclina ao olhar gracioso do Jesus que está aqui essa noite. De um olhar de gentileza, misericórdia, amor, sem motivo. A ceia de Boaz, a ceia do Senhor, elas estão nos mostrando que o Senhor quer ceiar conosco, nos servir por puro amor e grandeza e nobreza, mesmo sendo nós os moabitas da história. E para terminar, diante desse favor imerecido, da graça constrangedora, diante de uma posição que deixa Ruth sem palavras, ela no verso 10 olha para ele. Ela olha para ele no verso 10 e aí a gente entra mais uma vez nessa história, gente. Olha o verso 10. Então ela inclinando-se, rosto em terra, sinal de submissão, sinal de vergonha, sinal de contrição, sinal de pequeneza, sinal de eu não sou nada, eu não sou nada. Ela olha e fala, como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Ela olha para Boaz e mais ou menos, por que eu? Por que você está fazendo isso? É aí que nós entramos essa noite. A graça de Deus está aqui. O banquete de Boaz está disposto nessas nossas mesas invisíveis. E o Senhor passando por nós essa noite, nos colocando, dizendo, calma, eu te sirvo. Eu sirvo você. Não, mas calma. Eu quero mostrar serviço. Nada disso. Vem aqui. E a atitude da Moabita é a atitude que deveríamos ter essa noite. Por quê? Por que o Senhor fez isso comigo? Por quê? Ou como Davi diria, eu sou o menor da casa de meu pai. Por que eu? E mais uma vez, Boaz responde à altura
deixando clara a mensagem de salvação essa noite. Verso 11 e 12. Ele diz assim: respondeu-lhe Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, bem como da morte do teu marido, e como deixaste, preste atenção, o teu pai, a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. Verso 12, o Senhor te retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Ele olhou para aquela mulher e disse: não é comida que você veio buscar. Você veio buscar o Deus de Israel. Não são as mãos ou o que ele pode fazer. Você veio buscar ele. Vá. A tua fé te salvou. Vá. É aquele olhar de Boaz dizendo assim, a pergunta dela é: por que eu? E a resposta não é porque você, é porque Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É porque Deus. A resposta de Boaz não é porque você é, porque Deus. Porque na tua busca o que tu buscava era Deus. E aí você encontrou refúgio, proteção, abrigo, amor contra a vulnerabilidade. Você foi buscar apenas o Deus de Israel, mas tinha isso tudo no Deus de Israel. Alguns de nós podem terminar essa noite dizendo: eu queria muito viver a história de Abraão. Eu queria muito viver a história de Ruth. Eu queria muito viver a história de Paulo. Irmãos, quando nós estamos no palco da redenção, verdadeiramente servindo aos propósitos de Deus, nós o fazemos sem perceber. Repare, para terminar, o verso 11. Bem me contaram quanto tudo fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixaste do teu pai, a tua mãe, e a terra de onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecia. Olha para mim, não parece a história de Abraão? E aonde que essa mulher conhecia a história de Abraão? Ela não precisava conhecer a história de Abraão, ela tinha pisado no palco da redenção. E agora todas as histórias da vida dela iam se cruzar com as histórias da Bíblia. Todas as histórias da vida de Ruth seriam a partir de agora a história de Abraão, Isaac, Jacó, José, Noé, Paulo, Davi, Isaías, Jeremias, onde as histórias se cruzam em Cristo, onde as histórias de cada um de nós essa noite se cruzam, é quando elas se submetem à vontade e o propósito da história da redenção. E aí não há mais Ruth, não há mais Boaz, não há mais André, não há mais você, há Cristo em você. E Paulo pode dizer com certeza isso porque ele viveu isso. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando eu olho para Paulo, eu não vejo mais Paulo. E quando eu olho para Ruth, eu só vejo Cristo. Quando eu olho para Boaz, eu só vejo Cristo. Quando eu olho para Noemi, eu só vejo Cristo. Quando eu olho para Noé, eu só vejo Cristo. Parece que a Bíblia virou ao contrário. E agora eu pensei que eu ia ler a história de Ruth. Mas o nome mais citado essa noite foi Cristo. Você quer viver a história dos heróis da Bíblia? Volte-se para Cristo e viva a história de Cristo. Abra mão de sua própria história. Ela não serve de nada. Vai ser palha e feno. No dia do Senhor, essa história não vai mais ser contada, mas apenas a história de Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor, graças te damos, porque de um modo assombroso o Senhor nos separou essa noite. E não foi para ouvir a história de Ruth. Não foi para ouvir Abraão, Isaac, ou Jacó, Daniel ou Davi. Foi para ouvir como, de um modo soberanamente amoroso, Deus resgata a humanidade. Estamos diante do palco da redenção, a qual todas as vidas aqui hoje, Senhor, deveriam, e acredito, Senhor, podem estar dispostas a se inclinar. Oh Deus, acerta a nossa bússola
e nos coloca na história certa, não a história do André, da Daniela, da Raquel, do Adonias, da Tamires, da Rebeca. Não é essa história essa noite, Senhor. É a história da cruz. É a história da redenção. É o palco maior, onde todos somos coadjuvantes da história do o grande Senhor Jesus. Traz essa humildade ao nosso coração, Pai. E essa certeza de que os sofrimentos que vivemos hoje não são em vão, se estiverem no palco da redenção. De que as lutas familiares, as angústias, o modo como nos tratam, Senhor, nos dizendo que são fanáticos. Pai, eu não sei se fanático pode explicar qualquer coisa que seja. Mas se fanático estiver cumprindo o palco da redenção, a trama de Deus, que permaneçamos fanáticos. O Senhor em nós essa noite nos traz essa esperança. Ajuda-nos, ó Deus, a cumprir em nós a Tua história. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome de Jesus Cristo.